diferente. Gênesis capítulo 22 e o versículo 1, 2 em diante, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e disse-lhe, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em sacrifício, sobre uma montanha que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã e de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-lhe sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis que o fogo, a lenha, estou vendo que trouxemos. Mas o cordeiro do holocausto, onde está? Essa passagem é muito interessante, irmãos, porque relata coisas de conquistas, coisas de abrir mão, madre fechada, idade avançada. Relata sobre um homem que estava tido como um homem diferente, por ele ser um homem escolhido por Deus para estar de frente, separado, por ser um homem rico, fazendeiro. A sua fé agradou a Deus. E ele se tornou ali o fundador da nação judaica. E foi respeitado pelos outros, foi corajoso, defendeu a sua família a qualquer preço. Foi um pai cuidadoso, não apenas para a sua família, mas praticou a sua hospitalidade com todas as pessoas. Esse fazendeiro sucedido, ele tinha o costume de evitar conflitos, mas quando estes eram inevitáveis, permitiam até que o seu oponente estabelecesse as suas regras para a disputa. Abraão era destacado, a sua vida era diferente. As lições que recebemos da vida de Abraão é que Deus requer dependência dele, confiança nele, fé nele, ao ponto de o agrado de Deus ser uma coisa que nós não queremos fazer de forma alguma. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido permitir que todas as pessoas o conheçam. E não foi diferente assim com aquele homem conhecido como Abraão, nascido em Ur dos caldeus, passou a sua maior parte da sua vida na terra de Canaã. A sua ocupação, que era grande por ele ser rico, bem-sucedido, criador de gado, ele vivia ocupado, mas ele tinha um sonho junto com a sua esposa, que na época os seus nomes eram Abrão e Sarai, e Deus mudou o seu nome para Abraão e para Sara, e ali, numa idade avançada, Sara não poderia conceber, humanamente falando, não poderia dar à luz a um filho. Por este motivo, ela permitiu que Agar, a sua serva, deitasse com o seu esposo e lhe desse o seu sonhado filho varão. Porque naquela época, o importante não era somente ter um filho, mas que fosse um filho, um menino, para que tivesse ali o lugar do seu pai tomado e ele pudesse conquistar ou usar de tudo que Deus havia deixado para o seu pai. E a Bíblia diz que, milagrosamente, na união de Abraão e Sara, quando esses já tinham 100 e 90 anos respectivos, as suas idades já estavam avançadas, Deus deu o primeiro descendente da promessa de Deus na vida de Abraão. Por que o primeiro descendente da promessa? Porque o seu primeiro filho, Ismael, já havia nascido através da sua serva Agar. Mas Deus tinha uma promessa na vida de Sara e não poderia ser diferente. Deus abriu a madre de Sara e fez uma história incalculavelmente grande. O que é que acontece?
Depois de acontecer esse grande milagre, Deus ter concedido a Sara e a Abraão o seu filho Isaque, Deus, de repente, vem com um susto para Abraão. Que susto seria esse, missionária Milka? Deus pede a Abraão aquilo que ele é muito precioso, que é o seu filho, e Deus manda a Abraão imolar, matar o seu filho Isaque. Ora, se Deus não permite, se Deus rejeita, se Deus não aceita essa reação, porque é uma reação de uma atitude das nações pagãs, essa prática de condenar alguém à morte ou fazer um holocausto humano, por que Deus pediria isso a Abraão? Deus pediu a Abraão para ver se Abraão desistia de adorar a Deus, para ver se Abraão desistia de obedecer a Deus, para ver se Abraão era mais, o amor dele pelo seu filho era maior do que o amor de Deus. Mas a Bíblia diz que um dos maiores sinais da obediência registrado na Bíblia é a história de Abraão, quando ele viajou aproximadamente 80 quilômetros até o Monte Moriá, ali próximo de Jerusalém, porque com o passar dos anos ele já tinha uma lição na vida dele difícil, como era tão difícil obedecer a Deus. E dessa vez, para a sua obediência ser completa, ele precisava abrir mão do seu sonho, abrir mão da sua promessa, abrir mão do seu filho amado Isaque e imolar em sacrifício ao Senhor. Será que eu e você teríamos condições de tal fé? Será que eu e você teríamos condições de uma tal coragem? Será que eu e você seríamos tão obedientes a Deus de pegar o nosso filho, o único primogênito, o filho que Deus deu na velhice, promessa, e fazer? Pois assim aconteceu com a vida de Abraão. Abraão atendeu, acendeu o fogo, usou ali a brasa, sua pedra de fogo, acendeu. E a Bíblia diz que quando ele, sem reclamar, com seu caráter de obediência, mostra que quando somos provados, devemos logo desenvolver uma certeza de que Deus fará algo no último instante. E ali Abraão, no seu último instante, quando a pergunta do seu filho era essa: pai, aqui está o cordeiro, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas, aliás, aqui está a lenha, aqui está o fogo, onde é que está o cordeiro? E ali, bem tranquilo, na sua aparência para o seu filho, numa atitude de pai, de confiança a Deus, ele olha e diz: Deus, para si cordeiro proverá. E de imediato ali, quando Abraão estende a sua mão e atendendo, obedecendo e fazendo a vontade de Deus para imolar o seu filho, vem a voz do céu e diz: Abraão, Abraão, o que fazes? E Abraão ali, quando está tentando atender a vontade de Deus e obedecer, mesmo com seu coração aflito, pois era o que mais precioso ele tinha, o Senhor diz: o cordeiro está ali. E estava um cordeiro amarrado, preparado para o holocausto. E Abraão, não foi necessário matar o seu filho, mas ali ele estava provando a sua atitude de obediência. Mesmo que lhe doa, mesmo que seja difícil, mesmo que seja algo que Deus está cobrando que você não quer dar porque Ele é precioso, atenda a voz do Senhor. Cumpra a vontade de Deus. Obedeça a Deus, porque no fim, o cordeiro da provisão já está preparado. Que Deus te abençoe. Obedeça para não ser o sacrifício ser grande. É melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus te abençoe.